Olá pessoal, hoje vai ser a apresentação do módulo da agenda, tá? Então, bem tranquilo, só clicar aqui na lateral, agenda, clicou, ele cai nessa página, né? Primeiro a gente tem um dashboard, então a gente tem aqui os compromissos próximos que você tem na sua agenda, os compromissos do escritório como um geral, né? E aqui a agenda da semana para você ver ela um pouco mais distribuída aqui, tá? É importante comentar o seguinte, para aparecer aqui no escritório e também nessa lateral, é necessário que o compromisso esteja público, tá? De outras pessoas para que você veja. É importante comentar que aqui, quando eu estiver lançando um compromisso aqui, ele vem de padrão o particular, ou seja, ele não vai dividir com outras pessoas, tá? Até explica aqui, ó. Então você tem que colocar ele público para que ele apareça, tá bom? Então se você quer que todo mundo veja os compromissos de todo mundo, é necessário sempre que for lançar uma atividade vir aqui marcá-la como público, tá? E não como particular. E ela já vem de base particular aqui marcada, tá? Então fique atento a isso daí, caso não esteja aparecendo aqui no seu dashboard essas outras, provavelmente é por conta disso, tá bom? Lembrando que você pode ir mudando aqui e ele muda toda a configuração, né? Não somente a da semana, mas também dos seus compromissos próximos e do escritório também. Então você vai conseguindo visualizar eles todos aqui, tá? E outra coisa que eu queria comentar é a respeito de compromissos por status. Isso também é bem legal para a gente ver como é que tá os seus compromissos da sua equipe, né? O que tem pendente para ser feito, o que já foi concluído e o que tem ainda aqui que foi cancelado, tá? Então isso é muito importante até para você acompanhar como é que estão os status das tarefas que foram lançadas para a equipe, se está todo mundo fazendo, se não está fazendo, o que está acontecendo com cada uma dessas etapas, tá bom? Então se eu clicar ali, ele só separa, né, para a gente poder visualizar um pouco melhor. Aqui também mesma coisa, mas basicamente é só isso que tem nessa parte, tá? Beleza, agora eu quero ver esses compromissos, quero saber o que está acontecendo. Venho aqui em calendário. Vou dar nessa etapa aqui do calendário, eu vou conseguir visualizar aqui de uma forma quadriculada os calendários. Se eu clicar em cima aqui, eu posso lançar uma tarefa se eu desejar. Se eu clicar em cima dele, eu consigo ver a tarefa, né? Também então concluir ou cancelar ela, apagar ou editar ela aqui, né? Se eu clicar ali, a gente também vai fazer. Quando é uma atividade da tarefa, que isso aqui é um compromisso, né? Quando é uma atividade desse compromisso, ele fica assim. Então, se eu clicar, eu não tenho as outras opções, não sei para editar e então entrar dentro do compromisso o principal, provavelmente esse daqui, né? A audiência de manifestação aqui também tá vendo? E aí sim, lá eu consigo fazer toda essa edição, tá bom? Mas eu normalmente acabo preferindo olhar por lista, né, os compromissos, porque aí eu consigo visualizar eles dessa maneira, fica mais fácil de saber o que eu tenho para ser feito durante o período listado ali, né? E também se ele já foi concluído, que ele aparece com um risquinho aqui para mim, que eu gosto bastante. Outra coisa que eu posso fazer através disso é utilizar o nosso menu avançado aqui para puxar as tarefas que eu preciso, né? Então, por exemplo, eu quero saber tudo que eu preciso fazer essa semana. Vou colocar maio, tá? Porque a gente tem um pouco mais de atividades ali. Então, eu posso procurar, por exemplo, do dia 5 de maio até o dia 11 e todas as tarefas que eu tenho pendente para ser feita, né? Mando aplicar, ele vai trazer todas as tarefas para mim que eu tenho essa semana para ser realizada aqui, tá bom? Eu posso também procurar por um tipo específico. Olha, eu quero tirar todas as minhas audiências que eu tenho para ser feita no próximo mês, né? Então eu vou escolher o mês de maio e afinal aqui vou fechar o mês de maio para mim, pegar no dia 31, né? E mandar aplicar aqui. E ele vai me trazer todas as audiências que eu preciso fazer nesse mês, né? E aí eu posso imprimir se eu quiser ou não. Como é que eu faço para imprimir? Só clicar nesses três pontinhos aqui, clicar em exportar, né? Tem a opção imprimir direto aqui, mas exportar eu posso exportar para PDF, Excel, Docs, XML, TXT, né? E posso incluir detalhes para vir mais informações também. Ou posso simplesmente clicar em imprimir também, que ele vai me mandar para a impressora também, tá? Então isso aqui é muito legal, principalmente se você for utilizar outras informações, como por exemplo se você tiver uma reunião toda sexta-feira, por exemplo, a falar das atividades que foram realizadas essa semana, eu posso puxar as atividades que eram para ser realizadas essa semana, como é que estão os status delas aqui, para a gente poder conversar se foi feito, se não foi feito, se teve algum problema, como é que foi a audiência X e Y, né? E assim acompanhar o que está acontecendo nessas audiências, né? Outra coisa legal que a gente também tem agora e quando eu passo o mouse em cima, ele abre essa setinha aqui, né, que não tinha antes. Então, cliquei na setinha aqui, ele entra dentro do compromisso. Eu tenho o compromisso aqui, a capinha dele, normal, né. Aqui eu tenho as atividades, se tiver, se não tiver, eu posso vir aqui e acrescentar uma, né, com um dia de antecedência, por exemplo, prioridade baixa, escolher
o responsável, vou colocar eu mesmo. Pronto, ele lança aqui, aí a partir de agora ele aparece aqui para mim, eu posso concluir essa atividade aqui também, se eu desejar, né? Claro, também posso excluir ela ou adicionar uma nova atividade. Aqui eu vejo as pessoas que estão envolvidas com essa tarefa, né? Aqui eu vejo o vínculo dela, essa tarefa, com algum processo, né? Caso não haja, eu posso simplesmente selecionar aqui e vincular a um processo específico que eu deseje, né? E aqui se há um vínculo com uma publicação, né? Por que não tem como adicionar aqui? Porque isso aqui é quando é adicionado direto lá pelo menu de publicações. O que é isso? Eu vi aqui em publicações, recortes, né? Aqui eu vou ter a opção de vincular uma publicação direto na minha agenda, né, para mim já marcar uma atividade a partir dela. Normalmente eu acabo recomendando não fazer diretamente dessa maneira. É claro que existe muitos advogados que trabalham assim, então a gente deixa isso dentro do sistema, né? Mas a gente acaba preferindo primeiro vincular dentro de um processo e então dentro do processo vincular uma atividade, tá? Porque assim dentro do processo você vai ter todas as informações que você precisa em um único local e fácil visualização, né? Senão você vai ter que olhar em mais de um lugar para conseguir as informações, né? Eu quero saber todas as tarefas que eu tenho vinculado a esse processo, assim como todas as publicações, andamentos, assim por diante, né? Então se eu clicar em qualquer um desses itens aqui, eu vim aqui nesse menu de agenda aqui, eu posso adicionar um compromisso lá direto para o meu menu agenda. Quando eu clico aqui, ele vem para o menu agenda e já dentro da, da atividade do compromisso, para me lançar o compromisso, né? Então vou voltar aqui ao início, vou voltar aqui para minha agenda, deixar aqui, pronto. E aí a partir daí eu posso controlar também esses vínculos que tem entre eles, tá? E também se eu clicar aqui, eu consigo ver o vínculo por aqui também. Ele informa aqui para mim qual que é o processo que tem vínculo e se tem uma publicação, tá vendo? Uma publicação também. Então, se eu vier aqui, então eu consigo aqui ver o vínculo com os processos, né, que tem vínculo ele, e qual que é a publicação que tem vínculo, né. Eu posso clicar aqui e mostrar a publicação na íntegra também, se eu desejar, tá? Então tem essas informações aqui que eu faço visualização. Qualquer coisa também eu posso clicar para editar essa tarefa aqui e mexer nela à vontade, tá bom? Agora voltando aqui, vamos lançar uma tarefa para a gente ver como é que faz essa questão. Clique em adicionar aqui, ele caiu dentro do adicionar um compromisso, né? Que é a mesma coisa, se você for lá em publicações também, clicar em adicionar, ou for em processo também, clicar em adicionar, vai cair no mesmo local aqui, né? Então aqui, primeiro o título do compromisso, né? Posso colocar aqui tarefas diárias, que é um item que eu gosto de falar bastante a respeito dele, né? Então, por exemplo, eu vou botar ele pro dia 14 de julho, que é a nossa reunião semanal aqui, por exemplo, né? Colocar a data aqui, eu posso colocar o dia inteiro se eu desejar, né? Normalmente a gente sempre coloca uma data do final do dia, por exemplo, né? Fim às 18 horas, por exemplo, colocar o tipo aqui, aí eu posso escolher o tipo que eu desejar, né? A reunião interna, e aí não vou colocar nenhum subtipo por enquanto. Aqui é importante, ó, as pessoas que eu vincular aqui como parte do processo, elas vão receber as notificações a respeito deste compromisso aqui, tá bom? Então se eu quero que essa pessoa essa receba essas publicações, só marcar, elas vão receber. Ou então, se ela estiver dentro de um grupo aqui, eu posso marcar diretamente o grupo e o grupo todo vai receber essas notificações, tá bom? Outra coisa que eu posso fazer aqui também é que eu tenho aqui um módulo avançado. Aqui no módulo avançado eu posso determinar uma pessoa que não necessariamente é um usuário, né? Então eu posso colocar também um contato meu lá dentro de pessoas, né? E eu determino se é um participante responsável ou solicitante a respeito disso também, tá? Ele vai receber essas informações aí do compromisso e receber por e-mail também, se estiver cadastrado certinho, tá bom? Vou colocar no módulo simples aqui, que eu escolho somente né? E aqui eu venho as notificações. A notificação no painel é essa notificação aqui num processo, né? Eu também posso vir aqui e colocar para ser por e-mail também. E eu determino com os minutos, dias e horas de antecedência eu quero que seja enviado uma notificação. Vou colocar aqui, por exemplo, horas. Olha, com 2 horas de antecedência eu quero avisar todo mundo responsável aqui a respeito deste evento por e-mail. Olha, pessoal, a gente tem uma reunião interna aí de tarefas diárias, tá? Descrição, vou descrever o que é para ser feito. Aquela visibilidade que eu comentei lá a respeito do dashboard, né? Eu quero que apareça na agenda de todo mundo, mesmo que elas não estejam envolvidas, elas vão poder ver que existe esse compromisso, tá? E aqui o status, né? Vou colocar como pendente porque não foi concluída ainda.
E aí eu vou adicionar as tarefas. E eu posso adicionar tarefas que eu preciso que sejam feitas antes da tarefa principal, né? Então, por exemplo, para a agenda a gente pode colocar a questão de ligar para o cliente, notificar ele a respeito da audiência. A gente pode colocar para mim mesmo o estudo do caso. Como uma tarefa diária, eu estou recomendando para isso, para uma reunião de sexta-feira, eu posso colocar as atividades que eu quero que sejam realizadas e concluídas e entregues, né, para que seja discutido na sexta-feira. Por exemplo, eu posso colocar as atividades que deverão ser feitas durante a semana. Né? Então aqui essas atividades servem basicamente para isso, né? Posso ir colocando várias atividades aqui relacionadas a isso sem problema algum. E eu vou controlando. Posso também colocar mais de uma atividade por compromisso também, se eu desejar, tá? Vou colocar aqui alguns exemplos aqui, como se fosse uma audiência, por exemplo, ligar para o cliente, né? O cliente avisar da audiência. Eu quero com 2 dias de antecedência e vou colocar o responsável outra pessoa, né? Vou colocar aqui Michele como responsável. Vou acrescentar outro aqui, por exemplo, ligar para o cliente. Avisar da audiência. Só que aí eu quero esse aqui, por exemplo, com 7 dias de antecedência, uma semana antes, né? Então eu vou ligar 2 vezes para ele avisando a respeito disso também, colocar a Michelle como responsável. E para mim eu vou colocar um estudo de caso para me preparar para a audiência, né? Quero fazer para mim com 2 dias de antecedência também em relação ao principal. Responsável eu mesmo. Então eu posso colocar essas atividades aqui para serem realizadas, né? Clique em salvar. Pronto, já vai estar lançada aqui agora essa informação, já tem o que tanto ligar para o cliente, estudo de caso e assim por diante. E da mesma maneira eu posso clicar aqui, ver as tarefas envolvidas aqui, e aí como eu não vinculei nenhum processo, eu posso vir aqui e vincular ao processo do qual eu estou falando dessa audiência também, tá? E aí a partir daí eu consigo controlar essas informações todas por aí. Okay? Lembrando que se eu fazer o lançamento lá, clicando lá pela parte de publicações, ele também vai estar vinculando a publicação aqui, e depois eu posso simplesmente vir aqui e lançar o processo também, se assim eu desejar, tá bom? Então, isso acho que conclui essa parte da agenda. Se tiver alguma dúvida mais a respeito desse modo de agenda, é só falar com a gente. Só faltou uma coisa que é interessante comentar. Aqui no menu de configurações e notificações, tem aqui a agenda, né? Então eu tenho que marcar, todos os usuários têm que marcar que ele quer receber e-mail, quer receber notificação por painel, para que ele receba as notificações colocadas lá no menu agenda, tá? Se ele marcar que ele não quer receber por e-mail, mesmo que eu venha aqui, marque para que seja enviado um e-mail de notificação com 1 hora de antecedência, 2, 3, e colocar várias notificações lá, ele não vai receber, porque ele marcou que ele não quer receber nenhum e-mail ali na parte de configurações, tá? Então é importante que todo mundo tenha isso ativo dentro do próprio sistema para que ele receba mais informações a respeito disso, tá? Lembrando sempre que a gente tem aqui o chat, se você tiver alguma dúvida você pode conversar com a gente por aqui, ou também aqui pela opção de ajuda. Você pode vir aqui e digitar o que você quer, por exemplo, agenda, né? E aí o menu agenda dashboard, e ele vai cair aqui nessa parte de agenda, e a gente pode conversar, saber o que está acontecendo em cada um deles. Eu posso vir aqui nessa parte de agenda, ele tem todos esses artigos aqui só de agenda para poder ajudar vocês aí, incluindo esse vídeo também vai estar aqui, tá bom? Então, agradeço, qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado, viu?